Olá, ouvintes. Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos aqui com a presença da Bruna. Oi, Bruna, como é que você vai? Oi, Augusto, tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E como de praxe, já começo aqui o nosso episódio pedindo que a nossa convidada se apresente para a nossa audiência, se puder contar um pouco da sua trajetória profissional, a sua relação com o direito. Por favor, fique à vontade. Então, eu sou Bruna Frenner, tenho 37 anos, sou jornalista há 10 anos, formada na Univale de Itajaí, sou catarinense, sou natural de Balneário Camboriú e vivi aí recentemente 8 anos em Curitiba, onde eu comecei a graduação em Direito, né, o curso de Direito. Atualmente eu estou no 8º período de Direito, ainda estou uma acadêmica flutuante pela mudança de faculdade, porque eu retornei a Balneário Camboriú, mas acabei saindo da TV, onde eu atuei por 10 anos, né, no jornalismo, e migrando então para o Direito. Só que hoje eu estou conseguindo, de uma forma até um pouco... fiquei surpresa até com isso, pois eu consegui misturar tanto o direito com o jornalismo. Hoje eu consigo atuar nas duas esferas. E até esse convite que eu fiz para a Bruna, e ela gentilmente aceitou, justamente para a gente ter esse papo interdisciplinar, né, entre as áreas, né, do direito e do jornalismo. A Bruna, que tem essa experiência de 10 anos como jornalista, teve uma atuação também muito forte no jornalismo investigativo, no jornalismo policial, daí hoje como uma estudante de Direito, né, já se graduando. A Bruna também teve uma atuação em um grande escritório da advocacia, né, aqui de Curitiba, com atuação nacional, principalmente em casos envolvendo o Tribunal do Júri, correto? Correto. E foi até nesse escritório, que é do Cláudio Daledoni, né, dos sócios, que eu me descobri realmente que eu quero fazer advocacia criminal e seguir na área da defesa, né? Porque realmente consegui me identificar ali, sabe, Augusto? Porque eu sempre me vi como uma jornalista, por exemplo, na televisão. A gente sabe que o jornalismo tem um viés condenatório, né? Então, quando a gente fazia alguma matéria investigativa, tudo, claro que o anseio da população é a justiça, que aquilo se resolva. E por muitas vezes a gente colocava, por exemplo, uma situação, vou citar aqui um caso de um estuprador, né? Colocávamos lá a foto do estuprador, colocávamos a história e, claro, que o público ali leigo, né, a maioria leigo, pedia o quê? A condenação, a justiça, quando não falava até injustiça com as próprias mãos. Mas eu, como repórter, eu sempre tinha uma inquietação muito grande no sentido de, poxa, mas a gente está condenando o cara, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, ou ele não teve o direito ainda de se defender, e eu percebi que no próprio jornalismo já fazia defesa. E eu só fui descobrir isso depois que eu entrei no escritório, que eu vi o Daledoni atuando. Né? Porque, assim, eu comecei a ver o que era um trabalho de um advogado de defesa. E eu percebi que eu já fazia isso no jornalismo. Então, cada vez que eu problematizava alguma situação, obviamente eu era criticada pela maior parte ali dos telespectadores. Já me falaram é só entrar no YouTube que a gente via. Bruna de esquerda, Bruna Lula livre. Era esse tipo de comentário que tinha quando eu problematizava alguma situação. Mas pelo simples viés mesmo da questão da humanidade, né? Que poderia sim ser eu, ser você, ser um familiar ali com a cara na TV, né, sem muitas vezes direito de resposta, porque a gente sabe que às vezes o jornalista não consegue alcançar essa sonora, ouvir essa pessoa que está sendo acusada, investigada, e a gente sabe que o público já está aqui, né, metendo bronca em cima do cara. Então, quando eu chegava e falava assim, mas veja, né, fulano, o apresentador, será que a gente não pode pensar de um outro modo? Eu era massacrada. Né? Por quê? Porque o público não quer entender o outro lado, o público quer sentir raiva. E é o mesmo fenômeno que acontece hoje nas redes sociais. Né? A gente está numa era de pós-verdade, uma era que a gente começa a questionar as coisas, as manchetes, porque o que os portais querem? Eles querem
Eles sabem que o algoritmo trabalha com ódio, trabalha com violência. Então, quanto mais violento for a minha manchete, quanto mais ódio despertar nas pessoas, mais eu vou viralizar. Pablo Marçal é o cara que sabe mais disso hoje, né? Então, a gente sabe que os portais, a mídia é muito culpada, sim, pelo ódio das pessoas, por esse tipo de slogan, né? Bandido bom é bandido morto. E isso vai viralizando, as pessoas vão tendo cada vez mais ódio, discutem na internet, aquilo engaja, e é só esse discurso que fica em pauta na sociedade. Qualquer pessoa que defenda o contrário também é massacrado, né, Augusto? Exatamente. E é uma questão que até ouvi uma frase há um tempo, Bruna, no seguinte sentido: a diferença entre justiça e vingança. Exatamente. Então, por exemplo, a frase era algo assim, estou parafraseando, não lembro exatamente o que é, né? Se o tratamento, digamos, a pessoa que mata seu filho, ou numa situação que seu filho mata uma outra pessoa, se você desejar o pior para aquela pessoa que matou seu filho, é um sentimento de vingança, e é um sentimento humano, claro. A gente consegue entender. Mas se o tratamento para um eventual assassino for o mesmo tratamento que você desejar para o seu filho, caso ele venha matar alguém, aí sim a gente está falando de justiça, né? De você tratar ali de uma forma equânime, vamos chamar assim, equilibrada, sim. Né? E são situações complexas, porque você falando essa questão do ódio, o ódio ele propaga, ele vende muito mais fácil do que a questão da ponderação, da gente ter essa reflexão sobre os fatos, né? Sim. E a gente mesmo, as pessoas no geral não têm consciência que nós, como um todo, praticamos crimes, né? São inúmeras condutas tipificadas, né? Exato. Na legislação penal mesmo, na legislação extravagante. Mas quem comete o crime sempre é o outro, né? E para o outro as pessoas querem o pior tratamento possível e não o tratamento jurídico devido, né, que essa pessoa deveria ter. Basicamente o inferno são os outros de Sartre, né? É exatamente isso. Tipo, é sempre o outro culpado, é no outro que eu tenho que depositar todo o meu ódio. E é o que acontece hoje. E assim, é muito difícil hoje para mim, o que eu sinto assim muito forte é desvincular o meu discurso da política. Eu estou tentando muito refletir sobre isso, porque a gente sabe que hoje tu abre a boca para falar, as pessoas já te colocam numa caixa. E eu vi ontem um vídeo muito bom que dizia assim, ó, acho que foi da Elke Maravilha, se eu não me engano, que dizia assim: eu não sou de direita ou de esquerda, mas se ser de esquerda é ir contra a tortura, se ser de esquerda é ir contra a demonização das pessoas, se ser de esquerda é ter humanidade, então me definam como acharem que eu deva ser definida. Mas é uma questão de humanidade, entendeu? Então, quando a gente para pensar em certas pautas e discutir e problematizar a própria questão do bandido bom é bandido morto, né, ou da questão da justiça e da vingança, a gente está querendo conversar sobre isso, problematizar para que a gente não vire uma terra de olho por olho, dente por dente. Porque amanhã pode ser, sim, qualquer um de nós. Então, claro, automaticamente esse discurso combina mais com quem é de esquerda, né? As pessoas já vão falar, não, isso aí é quem pensa esquerda, que tem pena de bandido. Mas, poxa, e a mesma coisa acontece com o advogado, né? Que as pessoas não entendem por que você está defendendo aquela pessoa, porque todo mundo tem direito à defesa, e você não está defendendo a pessoa, né? Você não está defendendo o que a pessoa fez, você está defendendo o direito que a pessoa tem, e de responder conforme a lei. Então, é claro que o advogado vai tentar ali diminuir a pena, absolver, óbvio, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que existe, a lei está aí para isso, e não para que a gente faça a justiça e cobre a vingança. E eu acho que é isso, eu acho que as pessoas pararam um pouco por conta dessa resposta rápida que precisa dar e desse ódio generalizado. As pessoas pararam um pouco de problematizar as coisas, de refletir, de entender, mas, poxa, será que eu penso isso mesmo? Eu só estou seguindo a massa, né? Com discursos prontos. E eu digo mais, Augusto, eu acho que hoje é muito fácil você ser de extrema direita ou você ser fascista, é muito fácil, porque o discurso ele é pronto. Bandido bom, bandido morto. É óbvio, eu não quero que o bandido entre na minha casa e que machuque a minha família. Tá certo, bandido bom é bandido morto.
vamos problematizar isso? Olha o trabalho que dá para pensar. Olha o trabalho que dá para pensar nos presidiários, que esse cara um dia vai sair de lá. Olha o trabalho que dá para pensar num banheiro, né, que comporte todo mundo. Então, assim, é uma coisa, é difícil, dói pensar, incomoda. E é muito fácil pensar num discurso de extrema-direita. É só eliminar, é só pensar em Hitler. Esses arianos aqui não prestam, essa raça não presta, nós somos uma raça superior. É isso, vamos eliminar. É muito fácil o discurso de extrema-direita. Então, desculpa invadir, né, a política. Eu, ultimamente, eu não tenho conseguido conversar sem desvincular da política, porque tudo é política. Né? Então, hoje, assim, eu não quero que quem esteja escutando pense assim, não, mas tá defendendo, de esquerda. Não é essa questão. Se ser de esquerda é isso, então é. Mas tu entende o que eu estou falando? Eu acho, assim, que tanto o direito quanto o jornalismo, a gente tem que pensar na questão que a gente está lidando com seres humanos. E que ninguém é melhor que ninguém. Amanhã pode ser eu, pode ser um membro da minha família. Então, é isso que eu sempre penso, sabe? Do direito que as pessoas têm. A gente tem que defender sempre o direito. E até, né, corroborando com essa tua questão de não separar o direito da política, né? Pensar também que o direito é um fruto da política. Isso. Até porque, pensando no direito penal, quando a gente estuda no direito penal, já se fala em política criminal, né? Determinada legislação penal ou processual penal que é criada em razão de uma determinada política criminal. Então, assim, o direito ele está super conectado com política. Total. Até porque, se pensarmos, temos esse modelo liberal, né, de organização do Estado, liberal burguês, né, que eu digo iniciado ali, final do século XVIII, né, com a formação dos Estados Nacionais, em que há ali uma tripartição dos poderes, né, onde se há um poder legislativo que cria o ordenamento e um poder judiciário que aplicaria esse ordenamento jurídico. Então, se pensarmos, quem criou o Código Penal? Quem cria a legislação penal? Quem cria a legislação processual penal? São os políticos, fruto do poder legislativo. Então, assim, o direito ele tem uma relação com política. Há discussões de política criminal no Congresso Nacional. Perfeito. Então, é aquilo que eu sempre falo, o mal de muito, e eu me coloco nisso também, essa coisa dogmática do direito, né? Talvez você, Bruno, que hoje está inserida no meio acadêmico, né, como bacharelanda, essa visão que o estudante de direito tem de que o direito é um simples fruto da natureza, um fruto dos códigos, da teoria, da técnica jurídica. E sendo que não, na verdade, o direito é fruto das relações sociais e relações de poder. E é uma coisa que as pessoas, né, principalmente o estudante, ele tem muito essa visão, assim, de simplesmente estudar o código, mas não entender em qual contexto foi criada aquela determinada legislação, em que época, né, qual o contexto social, histórico. Então, esses debates, né, que você está trazendo são extremamente pertinentes, né? Por isso que eu gosto tanto da academia. Eu tive aula recentemente com o Dr. André Pontaroli, né, do escritório do Bretas, aula de criminologia, e, nossa, eu ficaria eternamente naquela aula. Eu até falei para ele, eu sou apaixonada pela tua aula, né, e pelo professor que ele é também, porque se discute dessa forma, né? Como que surgiu? Daí, além de falar de Lombroso, por exemplo, ele vai falar do contexto histórico, por que isso, por que aquilo. Então, é bem interessante essa busca, né, pelo conhecimento e esse entendimento de como que surgiu o direito. E, inclusive, também na aula do Fábio, a aula de sociologia, onde se promovem os verdadeiros debates, o professor falou assim, eu sinto falta do acadêmico do direito debatendo, que chegava da briga dentro da sala, porque hoje muita gente vai realmente para passar em algum concurso, né, para decorar ali o código, mas realmente é isso, precisa desse debate, precisa dessa reflexão, e por isso, Augusto, eu sou tão favorável, hoje inclusive eu mandei um vídeo para o Augusto para que ele me desse a opinião dele, porque claro que eu tenho a minha insegurança por não ser advogada ainda, eu acho que até depois de ser advogada eu vou ter minha insegurança, porque a gente está sempre aprendendo e a gente sempre é ignorante em algo, né? Eu nunca vou ter domínio de tudo. Então eu mandei um vídeo para o Augusto para ele dar a opinião dele, para que eu pudesse publicar o vídeo. E por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar.
a gente tem que ocupar os espaços, sabe? O que acontece, por exemplo, na aula de sociologia, que fica em 4 paredes, tem que vir para a internet para fazer todo mundo pensar, né? Porque hoje em dia a internet está ocupada por tanto ódio, por tanto vídeo tosco, tanta coisa boba, né? Que as pessoas ficam lá. Por que não tentar promover cenários ali onde a gente possa debater assuntos pertinentes? Por que essas coisas que não viralizam? Essa conversa aqui, ela não interessa só a quem é estudante de direito ou quem é jornalista, ela interessa a todo mundo, porque faz parte da vida de todo mundo. Né? Então, é bem interessante, assim, eu fico falando, cara, cadê os intelectuais? Onde estão os intelectuais? Por que eu, Bruna, tenho que gravar um vídeo? Porque os intelectuais não estão gravando vídeo. Porque os intelectuais se fecham, né, nas suas pesquisas, ficam ali conversando com outros intelectuais, porque talvez tem medo de se expor, ou tem medo de levar, ou estão cansados também de tanta ignorância, mas, poxa, é o trabalho de quem sabe expandir esse conhecimento e repassar esse conhecimento. Então, eu sofro muito com isso, sabe, Augusto? Não sei se eu estou certa em pensar assim, mas, por exemplo, até parabenizar você, né, por essa insistência e, assim, nesse trabalho que você faz, que a gente sabe que é algo mesmo que você acredita, né, e ele precisa continuar. E a gente sabe que é um trabalho, é difícil, você tem que ter um horário, você tem que preparar a pauta, você tem que chamar as pessoas, né? Então, isso é louvável, porque a gente precisa expandir os espaços de debate e fazer com que as pessoas... Por que não a dona Maria, que está lá em casa fazendo um feijão, não pode ter acesso a um conhecimento bom? Hoje, com a internet... Por que ela só tem que ficar vendo vídeos do TikTok, de dancinhas? Então, não. A gente precisa expandir o conhecimento e eu faço um convite. Você que sabe realmente de algum assunto, né? Você fala, dê a cara a tapa, divulgue esse conhecimento, né? Nem que seja para um pequeno nicho de pessoas. Eu estou aqui, eu estou falando de direito, não sou formada ainda, né? Estou falando de jornalismo, porque eu tenho uma experiência pequena, de 10 anos, ainda é pequena, mas tenho uma experiência, e estou aqui assumindo esse risco de conversar sobre isso. Até o Augusto me colocou antes, não, você tem uma preparação, você tem um histórico, então a gente tem que valorizar também o que a gente tem. Mas eu sinto falta de boas pessoas, dos intelectuais, saírem realmente das suas redomas, digamos assim, e publicarem, divulgarem o conhecimento. A crítica que a gente acaba fazendo ao academicismo, né? Do conhecimento ficar encastelado nas universidades, nos textos acadêmicos, né? É realmente importante. Por isso que eu sempre elogio, Bruna, o teu trabalho, porque, acima de tudo, você é uma grande comunicadora, né? E é importante, você tem base jurídica, assim, para expor a tua opinião, você tem fundamento, você tem conhecimento. Esse vídeo mesmo, hoje, que você mandou para mim, achei muito feliz as tuas colocações, né? De defender a importância do devido processo legal, de reforçar a ideia de que vivemos, né, no Estado democrático de direito, não no Estado de barbárie. Só para contextualizar o ouvinte, a Bruna ela comentou um caso que ocorreu em Itajaí recentemente, de uma pessoa, e mais uma vez uma pessoa negra, né? Olha a coincidência na estatística, né? Que ela supostamente furtou ou roubou o celular de uma senhora no supermercado, e os seguranças desse supermercado espancaram essa pessoa negra até a morte. Então ali temos basicamente 2 crimes, né? Um crime contra o patrimônio, né? Supostamente cometido por essa pessoa negra, né? E ali um crime contra a vida também cometido por esses 2 seguranças, né? Que julgaram que o patrimônio celular tinha um valor muito maior do que o patrimônio vida dessa pessoa. Agora vão ter aí que desejo a eles aquilo que eles não concederam à pessoa que furtou aquele celular. Então, desejo a esses 2 seguranças o devido processo legal, que eles sejam devidamente investigados, que eles sejam devidamente processados, se houver provas para condenação, que eles sejam condenados e que cumpram sua execução penal como determina a lei de execução penal, todos os direitos e garantias que estão na lei de execução penal e na Constituição, e se for provada a sua inocência ou não houver provas suficientes para sua condenação, que eles sejam absolvidos. Então, desejo a esses 2 seguranças aquilo que eles não concederam àquela vítima que morreu.
o devido processo legal. Eu teria encerrado o meu vídeo com essa fala se eu tivesse escutado antes, mas é exatamente isso, foi perfeito na colocação, porque é fácil, né? Agora chegou lá, não, então vamos matar os 2 seguranças porque eles mataram, não tem cabimento, não é lógico, sabe? E não tem defesa para isso. Então, é isso, a gente tem que parar de banalizar esse tipo de situação. A gente tem que parar, a gente tem que, sim, discutir, a gente tem que debater. É muito importante que se faça isso. Né? Então, exatamente, é um crime contra um patrimônio, né? Um crime contra a vida para pagar um crime contra o patrimônio. E digamos que esse cara, digamos que essa pessoa, né, estava em surto psicótico. Digamos que foi um parente teu que, né, usou drogas, estava lá um dependente químico, precisando de ajuda, não teve ajuda. A gente não sabe qual é o contexto da história. E mesmo que fosse, né, mesmo que seja realmente, não, roubou porque é vagabundo, digamos assim, na linguagem popular, né? Ele merece morrer? Esse homem implorou pela vida, Augusto. No vídeo a gente consegue ver isso, ele implora pela vida. Ele implora, ele fala, por favor, não. E tá lá já cheio de sangue. Era hora de parar. A gente lembra também de George Floyd, então assim, não é questão de defender, né, o crime, não é questão de defender o bandido, nem de levar ele para casa, é questão de pensar em humanidade e que futuro que a gente quer, porque amanhã pode ser, e se acontece alguma coisa comigo, eu saio na rua, bebo uma tacinha de vinho, né, 2 tacinhas de vinho, eu não costumo fazer isso, acho que nunca fiz, inclusive, mas se um dia eu pego, bebo e dirijo, e sem querer, não vejo uma criança atravessando a rua, e aí, matei. Eu mereço morrer por isso? Né? E até, Bruna, e você ainda está colocando uma situação em que você, né, eventualmente pode, né, como eu falei, ninguém está livre de cometer crime, né? Mas até vou citar um documentário, já deixo que a recomendação para o ouvinte, que é o documentário A Primeira Pedra, que está disponível na Globoplay. É um documentário que retrata os casos de linchamento no Brasil. Quero anotar. E esse documentário, ele já começa com um caso que, possivelmente vocês ouvintes e Bruna lembrem, de alguns anos, de uma mulher que foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, que teve supostamente um retrato falado, foi uma fake news que na época circulou, acho que no Facebook, no WhatsApp, não lembro bem ao certo, e confundiram os supostos traços dessa mulher com essa suposta sequestradora de crianças. O que fizeram? A comunidade ali linchou ela. Eles mataram essa mulher na base de pedradas, espancamentos. Então, assim, um caso absurdo, que assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E não só isso, eles nesse documentário mostram outros casos também de pessoas que são confundidas com possíveis assaltantes, sequestradores de crianças. O ponto é, ninguém está livre de ser confundido. Um exemplo que eu dou, esse é um exemplo muito real. Claro. Né? Então é para isso que existe o devido processo legal. Então vamos lá, beleza, a pessoa é sequestradora? Então ok, vamos apresentar a autoridade policial para que a autoridade policial promova ali a investigação para verificar se há indícios, né, de autoria e materialidade delitiva, sendo o caso que tem ali um processo, né, que o Ministério Público venha processar essa pessoa, e essa pessoa tem o direito de se defender, né, para realmente ficar demonstrado no processo que ela é a autora desse crime ou não. Mas essa situação que até você colocou desse rapaz do supermercado, né, um exemplo aí desse crime patrimonial, né, do celular, a provocação que eu deixo, né, as pessoas sempre colocam a questão mas imagine se é você, né, que está sendo roubado. É claro que todo mundo tem direito de ficar puto, né, de roubar seu patrimônio, seu celular. Claro, a gente não está questionando isso. Mas o outro ponto que eu coloco, mas se é teu irmão, e se é teu filho, alguém da sua família, seu primo, seu amigo, de repente está uma situação que é bem concreta, né, passando por um problema de dependência química, e em razão dessa dependência química comete um crime patrimonial desse. As demais pessoas têm o direito de matar ele de uma forma cruel, como foi, ou ele deve ser apresentado a uma autoridade policial para aí sim ter o devido processo. Acho que o ponto é esse, sabe? Que tipo de sociedade queremos? Queremos uma sociedade civilizada ou a barbárie? Né? Porque se estamos numa sociedade de barbárie, amanhã nós podemos ser vítima da barbárie.
Exatamente, Augusto. E eu acho assim, ó, que eu como jornalista, infelizmente, eu não tenho como não fazer a minha culpa, né? Porque a gente sabe que o jornalismo, ele tem culpa, sim, né? Quando você expõe uma pessoa, eu vou falar assim até, né, eu fiz muito isso, participei muito disso, porque eu amo jornalismo, amo TV, não vou deixar de amar, né? Quando a gente está num programa policial, que muitos chamam de sensacionalista, né? E você vai lá e faz uma reportagem, a pessoa ali às vezes é suspeita, vamos pegar o exemplo de adolescente que tem o ECA ali para ter como respaldo, mas quantos, né, já não foram colocados ali, expostos ali na TV, na TV, nitidamente cometendo um crime, né, por causa da imagem dessa pessoa, e imediatamente a sociedade já se contamina com aquele discurso, e se a pessoa passa na rua ali, pode levar pedrada, pode ser morta, enfim, né? Mas falando do jornalismo, é muito difícil essa questão da mídia, porque assim, o que vende? A gente não pode desvincular uma emissora de TV do merchan, dos clientes, do dinheiro. Então, essa questão do jornalismo independente, dependente, na verdade, de grandes emissoras, né, porque está vinculada ao dinheiro. Então, como que a TV ganha dinheiro? Com os merchans. Como que o cara do merchan vai anunciar? Vou pegar um exemplo de uma grande empresa. Eu vou anunciar em qual emissora? Na emissora que está dando mais audiência, que dá mais ibope. E qual que dá mais ibope? É que está discutindo temas super pertinentes e debatendo, problematizando e trazendo teóricos? Não. É a que está correndo sangue. Né, que está ali realmente fazendo, todo mundo está vidrado naquilo, porque embora as pessoas digam, eu não gosto de tragédia, mas todo mundo diminui a velocidade no carro ao passar por um acidente na BR. Então a gente tem essa curiosidade mórbida, né, pela natureza humana e pela tragédia humana. Então a gente sabe que o jornalismo ele lucra com isso. E hoje, cada vez mais, a TV está perdendo espaço, né? Está perdendo espaço para a internet, porque muitas pessoas também querem ampliar o conhecimento e querem buscar outras alternativas, mas o grande público ainda, a massa ainda permanece nos canais de televisão. Então, a proposta seria, claro, uma proposta um pouco idealista, é que os jornalistas pudessem fazer mais isso, trazer pautas mais relevantes e que a gente pudesse discutir mais. Vamos contar É importante falar de uma notícia policial. Eu não me arrependo de nenhuma que eu tenha feito. Por quê? Porque a gente realmente traz luz, Augusto. Aconteceu um caso de uma mulher que foi morta, foi espancada até a morte. Vamos falar sobre esse caso? Claro que a TV vai lucrar, mas ao mesmo tempo a família daquela mulher está implorando para que a gente faça a matéria, para que a polícia note, para que aquele inquérito policial saia da pilha de investigação que há em cima da mesa do delegado, que a gente sabe que tem mais esse problema, né? A falta de efetivo, a falta de investimento em investigação, enfim. E que a imprensa traz luz sobre aquilo, e daí, então, aquilo passa a ser mais investigado. Então, a gente sabe que é muito importante o trabalho do jornalismo, é muito importante, só que essa questão de desvincular o jornalismo do dinheiro que é a problemática, eu acho, sabe? Porque, não, tem que ter audiência. Como é que dá audiência? Com coisas que viralizem, coisas que criam esse sensacional, né? É muito difícil, eu acho. Eu não consigo pensar numa alternativa a não ser sair da TV, sabe? Eu não sei o que tu acha disso, o que tu pensa do que eu tô falando. Eu penso que há, assim, um estado, as pessoas elas se sentem seguras, né, a partir do momento que elas são bombardeadas, né, por essas notícias, e elas querem uma resposta rápida, né? Digamos, tem um problema e é uma dificuldade enorme, né, para o ser humano estar diante de um problema que não tem uma resposta. Isso. Então, uma resposta que acaba sendo natural é responder violência com violência. Então, muito se discute quando se tem um determinado problema de segurança pública, de aumentar as penas, encarcerar mais e por mais tempo. Certo. Mas nunca se discute quais são as raízes desse crime, né? Exato. Como prevenir o crime? Veja, isso não tem essa discussão, e a impressão que eu tenho é que é isso que realmente vende. Tanto que hoje,
como está em alta nessa questão do true crime, né, que chamam, né, tanto nos documentários, nas plataformas digitais, mesmo no YouTube, muitos jornalistas que estão largando, né, os veículos tradicionais de mídia, né, imprensa, de comunicação, para ter seus próprios canais, para ficar narrando crimes reais, com todos os seus detalhes. Então é uma coisa realmente inquietante, assim, nesse sentido, né, e as pessoas, elas querem ter uma resposta, né, uma dificuldade muito grande, né, acontece um determinado fato, as pessoas não sabem exatamente, tem que ter um culpado, e esse culpado tem que ser responsabilizado. Claro, é o roteiro do filme perfeito, né? É o roteiro é o happy end, né? Porque assim, as pessoas, tu tá assistindo o filme e tu quer, né? O cara tem que se ferrar, essa pessoa tem que se dar bem, então tu tá sempre torcendo. É o roteiro perfeito de filme bom, né? De best-seller, tem que ter uma resposta. E essa questão de você problematizar o cárcere, por exemplo, né? Por que isso não está em pauta? Porque não vende, né? Por que nenhum político traz isso? A própria esquerda a gente não vê falando muito disso, né, Augusto? Assim, de políticos realmente. Pouquíssimos. Que vai lá e fala, vamos discutir o sistema carcerário. Os caras estão comendo comida podre. Os caras não têm como deitar. Os caras estão com a perna podre. Em Curitiba mesmo a gente sabe, né, no Complexo Médico Penal, a gente sabe das questões, o próprio deputado Renato Freitas vive trazendo isso à tona, e o que acontece? As pessoas fecham os olhos, pensam que aquela pessoa que está lá mereceu, né, e não pensam que esse cara vai sair de lá, e esse cara vai sair de lá melhor, será, gente? Não vai sair melhor. Então a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão lá, eles não podem ser invisíveis. Só assim a sociedade vai evoluir. E daí me desculpa, assim, ó, eu tenho uma admiração por alguns políticos que eu entrevistava, né, quando eram delegados em Curitiba, porque nós construímos boas histórias juntos, nós desvendamos mistérios juntos, que às vezes o repórter chega antes, sim, né, em muitas situações ou recebe informações privilegiadas e repassa para a polícia. Então eu adorava fazer isso e tenho muita admiração por muitos com quem eu trabalhei. Mas, quando viraram políticos, esqueceram da raiz do problema. Então, assim, cadê essa discussão? Ah, não, agora é só vou postar foto de arma, vou benzer arma, vou me vestir de verde e amarelo, vou gritar bandido bom e bandido morto. E daí? Você só quer ganhar voto ou você quer transformar a sociedade de fato? Não quer, cara, não quer se transformar a sociedade. Eu não posso acreditar que queira, porque esse discurso de bandido bom é bandido morto não vai melhorar. Não é possível que eles não saibam disso. E sabem, claro que sabem. Então, a questão das pessoas que comentam, pô, de repente tem uma virada, né? Antes de entrar na política, tinha um discurso, vamos chamar assim, mais técnico, vamos chamar assim. Daí vai para a política ter o discurso demagógico, porque a preocupação realmente, você falou, né? A questão de voto, porque daí voto gera cargo, gera poder. A gente sabe aí qual é o salário de um deputado, todas as regalias que um deputado tem, verba de gabinete, influência aqui. Então, daí a pessoa, enfim, acaba se deslumbrando, né, com todas essas questões, e como você falou, não tem o menor interesse em mudar a sociedade, né? Não tem o menor interesse. E, Bruno, agora eu estou curioso, assim, você citou essa tua questão do jornalismo investigativo, né, que às vezes você chegou até, né, na época que você atuava, né, firmemente no jornalismo investigativo, policial, situações que o jornalista chegava até antes da polícia, né? Você pode compartilhar, assim, algumas histórias que você acha interessante, claro. Algo assim, claro. Se for um caso legal que você acha bacana compartilhar com a audiência? Antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar bem claro, até eu vou abrir aqui de uma forma terapêutica, me abrir com vocês, porque isso se deve falar para um psicanalista, né, para um psiquiatra, mas que de fato eu vivo num eterno duelo, né, porque o jornalismo que eu amo, o jornalismo investigativo, o jornalismo de tentar resolver, ele entra em choque com a Bruna que vai ser advogada criminalista, e muitas vezes, porque eu sei que, ou advogada de maneira geral, né, porque eu sei que o jornalismo muitas vezes invade, né, invade ali as questões do direito, de fato, né, porque liberdade de imprensa, por exemplo, não é um direito absoluto, né, como mostrar o rosto das pessoas. Então, a gente tem que entender que há esse embate, né, e no meu próprio trabalho, como eu comecei há 10 anos, então é óbvio que eu não entendia de direito.
E óbvio que todo jornalista deveria sim ter um curso de direito, né, investimento inclusive para isso, mas não há esse incentivo, pelo menos nas emissoras menores, né? Um curso básico de direito, isso pode, isso não pode, a gente só segue um padrão ali do que os chefes te passam, mas durante a reportagem, vou dar um exemplo, né, de exibir o rosto de uma pessoa suspeita. Cara, o perigo que tu tá fazendo isso é muito grande. Você já acabou com a vida da pessoa. Tá aí o caso escola base, né? Qualquer um que não conheça pode dar um Google que vai entender. Então, assim, tem muitos casos onde a pessoa depois vem a se tornar realmente, era inocente, ou o crime não foi daquela forma, e já foi condenado. Então, eu tenho as minhas questões com o jornalismo, mas eu também, né, me perdoo, digamos assim, porque eu também estava aprendendo, também estava lutando e crescendo. Mas as minhas grandes matérias, as que viralizavam, as que no YouTube tinham diversas visualizações, eram as matérias mais chocantes, né? Como, por exemplo, o dia que eu encontrei um corpo sem cabeça. E por que o jornalista, ele muitas vezes ele ajuda o trabalho da polícia, Augusto? Porque eu fui para lá, por exemplo, num domingo, fazer essa pauta. Agora eu me confundi da cidade, eu não sei se é Rio Branco do Sul, Itaperuçu, eu acho. Era um domingo pacato e a gente foi lá fazer a pauta porque uma cabeça havia sido encontrada. Resumidamente, eu com o câmera, a gente conseguiu encontrar o corpo da cabeça. Olha que coisa mórbida, né? Beleza. A gente fez a matéria lá, tudo, a matéria viralizou pelo fato curioso, o jornalista acabou se tornando pauta, né? Porque a gente encontrou o corpo e aquela coisa ficou daquele jeito. Eu mesma acionei a polícia militar, isso investigando, indo atrás, né? O que é investigar no jornalismo? Às vezes a gente pensa em grandes casos, né? Dos diários secretos, por exemplo, que ficam um tempão levantando informação, mas todo jornalismo ele é investigativo por natureza. Se ele não for investigativo, ele não é jornalismo. Né? A gente precisa investigar. Então, eu tinha uma certa ressalva com o termo jornalismo investigativo, porque eu pensava, não, vamos deixar esse trabalho para quem realmente faz. Mas não, existe o jornalismo investigativo de menor escala, né? Então, a gente fazia isso muito, por exemplo, na Rede Massa. Bruna, aconteceu isso, vai lá atrás. E a gente ia fuçando até encontrar alguma coisa relevante. Depois que eu achei o corpo, como a matéria estava dando audiência, volta lá e vamos fazer outra matéria. O que aconteceu, Augusto, para surpresa de todos? Nós encontramos a casa onde o crime havia sido cometido, onde o rapaz havia tido a cabeça arrancada. Como que tu encontrou a casa? Investigando, falando com um, falando com outro. Bruna, mas a polícia não fez o trabalho dela? Fez, mas, né, defendendo que a honrosa Polícia Civil do Paraná, eu convivi com policiais, eu sei que não é um trabalho fácil, eu sei que muitos ganham um salário péssimo, né, e que a gente precisa ser melhorado, que precisa melhorar o efetivo, e que às vezes não tem viatura nem para trabalhar, às vezes não tem, a gente sabe da realidade, né, então não dá para culpar a polícia, mas o delegado me ligou e falou assim, Augusto, Bruna, o que você está fazendo, não sei o que, nessa casa? Eu falei, doutor, eu achei a casa, eu não vou entrar. Daí o que aconteceu? Eu não entrei, obviamente, para não estragar, mas eu encontrei a casa onde o crime tinha sido cometido, o delegado acionou a equipe dele, acionou a perícia, no outro dia fizemos a cobertura da casa onde o crime tinha sido cometido e nós desvendamos o fato. Então, assim, eu achei o corpo e ainda achei a casa onde o crime. Eu me orgulhei muito disso, eu achei bem. Eu falei, eu acho que eu tenho faro para isso, hein? Então, só que, é claro, esse é o trabalho do que o jornalista pode fazer, ele pode contribuir com o trabalho da polícia e tem que cuidar para não atrapalhar também, né? Eu já levei algumas broncas de delegado nesse anseio, né, de divulgar a reportagem. De colocar a matéria no ar, tem que ter cuidado também para não estragar uma investigação. Então, mas a gente vai aprendendo. E é isso, Augusto. Comigo aconteceram algumas histórias, assim, de eu chegar e a pessoa está dando o último suspiro, né? Porque o que acontece no jornalismo policial? Existe a equipe do plantão que fica ali no carro, né, copiando as ocorrências policiais que estão nos grupos, né, que há policiais, há corpo de bombeiros, a SAMU, então, deslocando a viatura para tal local. A gente pega o carro nosso, da imprensa, da TV e vai até o local. Eu já cheguei assim, 11h30 da noite, olhava para o lado, gente, cadê a viatura? Eu cheguei antes da polícia com o cameraman. E daí a gente chega, a pessoa está dando o último suspiro, o que tu tem que fazer?
não invadir a cena do crime, preservar, ajudar ali para que, né, e ter cuidado, né, com a própria vida, porque várias vezes eu morri de medo. Mas é isso, às vezes o jornalista, e por isso que é tão importante agora falando ainda do direito, Augusto, e que eu desenvolvi esse trabalho com o Daledoni faz isso com uma excelência, que é o fato de tudo, absolutamente tudo é importante numa cena de crime. Desde a primeira testemunha que chega no local, desde uma câmera de segurança, nada é dispensável. Então, quando tu estuda um processo, por exemplo, né, tu tá lá como advogado estudando o processo para fazer um júri, né, para fazer a defesa do teu cliente, vai estar lá, a primeira testemunha a ser ouvida foi fulano. Aquela pessoa, ela teve uma impressão do caso, ela vai ter uma informação. Por isso que muito do jornalismo é utilizado nos processos, é utilizado no tribunal do júri, porque às vezes a polícia deixou passar alguma coisa batida que o jornalista ouviu, o jornalista muitas vezes é a primeira testemunha do caso. Então, não tem como separar as coisas. É bem interessante essa perspectiva do jornalismo investigativo para a advocacia criminal, né? E para a advocacia, para a defesa, né? Para você ir realmente atrás, fazer a defesa do meu cliente. Tudo é importante no jornalismo investigativo, porque tu tem ali as primeiras impressões. Às vezes o jornalista consegue um depoimento, ou na câmera de segurança, numa matéria jornalística, está lá uma pessoa que passou, ela foi desconsiderada na investigação, sabe? É bem interessante essa perspectiva, e eu comecei a fazer essas relações, né, dos casos do jornalismo com o direito. Mas eu acho que eu respondi a tua pergunta, né, em relação Claro, e assim, já te falo, né, Bruna, aquilo que eu sempre digo, né, você, como advogada, né, futura advogada, tem a faca e o queijo na mão, né, porque você é jornalista, comunicadora, além de tudo, né, a Bruna não falou, mas ela é atriz também. Né? Eu assisti meu espetáculo. A Bruna, ela tem uma atuação nas artes cênicas, então isso também é muito importante para a comunicação, porque o advogado ele é um comunicador, né, ele tem que convencer o julgador, seja o juiz togado ou o conselho de sentença, né, que são ali os jurados leigos, né, tem que convencer esse julgador da tese dele. Então você tem todas essas qualidades. E outro detalhe, Bruno, que eu sempre te digo também, né, hoje o que está muito em alta é a advocacia investigativa, né, a defesa, né, investigativa, né, a investigação defensiva. Isso. Então, isso também é importantíssimo, né, como nicho de mercado, né, de atuar, né, como na investigação defensiva. Eu gosto muito dessa área da investigação defensiva e também aprendi no escritório do Daledoni, aprendi com ele, porque ele faz isso há muito tempo, né? Para mim foi uma verdadeira escola lá, porque eu entendi o que é a investigação defensiva e que é um trabalho que mescla muito com o que eu fazia na TV. Né, que é ir até o local, é ouvir as pessoas, é buscar câmeras de segurança. Já fizemos casos, julgamentos, Augusto, que a polícia simplesmente não tinha visto que tinha uma câmera em tal lugar, né? E você vai lá e pega aquela câmera e ajuda na tua tese defensiva. Então, é um trabalho primordial na área criminal, né? Ou escuta uma testemunha que a polícia descartou. Porque a gente sabe que, infelizmente, como o Ministério Público também não tem braço, né, de uma grande equipe de advogados tem, e a polícia também não tem esse braço muitas vezes, então, por que não, na hora na sua preparação ali da causa, né, da investigação para o júri, você não investir numa investigação defensiva, né, você contar o lado que a imprensa não contou, porque a imprensa não dá conta de tudo, o Ministério Público não dá conta de tudo. Então, é bem interessante, assim, esse investimento nessa área, né? E outra curiosidade, Bruna, né, voltando na questão mesmo na investigação defensiva, ou mesmo no jornalismo investigativo, né? Como é que era essa relação? Você estava ali numa situação de investigação, de você abordar as pessoas, né? Que nesse caso que você descobriu a casa. Uhum. Como é que era esse trabalho? Você ia até o local, encontrava alguém, e daí puxava uma conversa? Como é que você fazia normalmente? Eu sempre gostei de me comunicar, né? Então, desde pequena, eu não tenho muita vergonha, assim, né? Porque jornalista, ele tem que ser desenvergonhado mesmo, tem que ser cara de pau, né? Tem que dar a cara a tapa. Então, muitas vezes é assim, tu vai perguntando, tu chega no lugar, às vezes, porque o jornalista,
o correto é ele sair com uma pauta, mas muitas vezes não existe essa pauta, que é o que o produtor faz, né? Ele vai lá, digita numa folha, Bruno, o endereço é tal, a pauta é essa, foi encontrada a cabeça. Você vai lá e essa pauta foi assim, não tinha nada. Porque veio só a informação de que a cabeça havia sido encontrada, eu não tinha endereço de ninguém, eu não sabia quem era a vítima, nada. Eu tive que ir atrás. Daí tu vai perguntando, tu conhece quem que morreu? Eu já vi esse menino. Tá, onde que tá a família dele? Cara, a família dele tá lá na rua de trás, não sei o que. Daí tu vai parando. Tem lugar, como nesse caso, que não pegava nem Waze, não pegava GPS. Eu tive que ir parando e perguntando. Imagino como era antigamente, né? Para os jornalistas que tinham que usar mapa. Então, isso aconteceu muito, de eu ter que ficar perdida num lugar, perdida no mato, passei muita situação de medo, né, porque tem que ir parando, tem que ir perguntando. Eu já bati em casa que o próprio suspeito me atendeu, Bruno, tu é louca. Eu acho que tem que ter um pouquinho de loucura, sim, porque além do salário que eu ganhava, não pagava a minha vida, né? Então, nenhum salário paga, na verdade, mas era uma miséria. Eu já falei abertamente sobre isso. O jornalista ganha muito mal. As pessoas acham que jornalista. Tu deve ganhar. Eu recebi mensagem direto: tu deve ganhar 10, 15 mil, né, Bruna? Quando eu falei que meu salário na RIC TV Record era 3 mil reais limpo, ninguém acreditou. Como assim, Bruna? Você se arrisca, você bate em casa de suspeito, você entra num carro, às vezes 100, 120, 150 km por hora para chegar rápido numa ocorrência policial, você anda no meio dos carros na BR, você bota a cara no seu sol, tá cheio de rugas na cara, eu já tô fazendo um desabafo, né? E você ganha 3 mil reais? Sim, eu ganhei 3 mil reais. Então, assim, que era o limpo que eu ganhava, porque existe um piso da categoria, mas você tirando ali imposto e tudo, era isso que dava. Para trabalhar 5 horas, podendo fazer hora extra, para trabalhar sábado e domingo, para trabalhar feriado. Então, por isso que eu sou frustrada nessa parte do jornalismo, porque eu acho tão importante, tão fundamental o nosso trabalho para ser desvalorizado. E daí você pega, os donos das TVs são milionários, entende? Eles podem pagar mais, eles podem pagar os seus direitos trabalhistas, eles podem não arrancar o relógio ponto da parede, como aconteceu em várias situações. Então, qualquer jornalista que tu converse hoje, o cara ele vai ter esse desabafo, porque não tem jornalista feliz, a não ser alguns apresentadores que lucram bem, né? Que ganham bem por causa dos merchans, enfim. Mas é triste, porque o preço que se paga é muito alto para ser jornalista. A minha imagem está sempre ali. Tu vai botar Bruna Frenner no Google, vai puxar matéria minha, coisa até que eu não, né, que talvez eu não tenha tanta orgulho de ter feito, né? Então é complicado. A minha imagem vai estar sempre ali, o meu nome vai estar sempre ali. E até que preço que vale isso? Eu corri muito risco de verdade, Augusto, mas claro, eu não me arrependo porque eu amo fazer isso, sempre amei. E hoje, se eu recebesse um salário um pouco melhor, eu voltaria. Você citou essa questão de muitas vezes chegar na casa e era o suspeito. Foi assim, uma coincidência ou você sabia que o suspeito estava lá? Já aconteceu de eu receber informação, ele está ali. Já aconteceu. E já aconteceu de o suspeito ligar para a TV e querer falar, e não querer se entregar para a polícia. Daí tu tens um compromisso com aquela pessoa, né? O sigilo da fonte, enfim, e um compromisso com aquela pessoa de não entregar. É a mesma coisa um advogado, né? Sim. Às vezes o suspeito procura o advogado, não quero me entregar agora, o que eu faço? Pode acontecer, né? Então, já aconteceu de o suspeito ligar e falar assim, eu só quero me entregar depois que eu gravar a entrevista. Eu já entrevistei suspeitos que a única convicção da polícia, a única investigação apontou para esse suspeito, esse cara está solto até hoje, né? Eu sei que foi ele, a polícia sabe que foi ele também, e o cara está solto, porque não teve prova suficiente para condená-lo, né? Nem para prender. Então, assim, bem complicado, mas acontece. A gente não pode resolver tudo, né, Augusto? A gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem que ir caminhando, fazendo um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Ninguém pode ser o mártir, né? Sim. E Bruna, eu tô aqui no tópico das curiosidades, né? A gente que é advogado, a gente que estuda direito, a gente vê um profissional aí de outra área e tem todas essas curiosidades. Você narrando essas situações, né, que você passou e perrengues, né, da profissão, teve situação que você teve medo, assim, que você, poxa,
acho que vai dar ruim, enfim, ou situação que normalmente as pessoas teriam medo e você, enfim, teve aquele sangue frio, alguma coisa assim que você lembre, que te marcou? Aí uma coisa que eu acho que nascia advogada criminalista em mim, bem louco, assim, as pessoas têm muito medo, por exemplo, de suspeito de crime, né? Eu nunca tive. Uma vez eu fui assistir uma entrevista, inclusive desse caso da cabeça, coincidentemente. O suspeito estava na viatura e eu fui entrevistá-lo, porque ele hoje, com a lei de abuso de autoridade, tem que ter cuidado com isso, né? Mas houve ali a liberação, o suspeito também quis falar, o delegado autorizou, e daí eu me aproximei dele. Quando vi, eu estava assim, com as mãos em cima do joelho dele, conversando com ele, estava muito perto dele. E ele me falando coisas do tipo, eu quero arrancar a cabeça dele. E daí as pessoas no vídeo, Bruna, pelo amor de Deus, sai de perto, assim, com medo, sabe? Então, eu nunca senti medo, assim, das pessoas. Eu sempre confiei no diálogo, talvez seja uma visão também um pouco romantizada do negócio, mas eu sempre confiei nessa minha proximidade. Então, eu nunca tive medo. E daí eu lembrei até de uma situação, de um assalto que eu vivenciei quando eu era criança, que o bandido estava na minha frente, assim, com a arma apontada, e eu olhava para ele e falava, moço, calma. Eu falava, depois, é claro, eu saía aterrorizada, mas na hora eu não sei por que eu não tenho que eu tenho um pouco de desprendimento, né? Situações de medo, de fato, que eu vivenciei, foram mais, assim, relacionadas a trânsito. Eu tenho uma angústia muito grande, por exemplo, com vítima presa em veículo, em ferragem. Então, eu tinha muita angústia na hora de fazer alguma matéria em trânsito. Uma vez eu chorei, Augusto, na frente da imprensa, dos outros jornalistas, porque todo mundo já tinha gravado, já estava indo embora, e eu estava chorando no meio da BR. Eu não consigo, porque eu estava ouvindo os gritos da pessoa presa na ferragem. Estava um tempo sinistro, bem curitibano, assim, frio, uma garoa gelada. E eu lá tentando gravar a passagem, e a gente já teve que descer um morro para chegar até o local, no meio da BR. Eu tive que subir num penhasco e descer a pé ali para poder chegar no local do acidente. E para mostrar a cena toda, né, para o telespectador, e eu comecei a chorar. Então, assim, eu passei situações de medo, sim, mas em relação aos suspeitos de crime, eu diria que foram menores, assim. Agora que eu me recordo, né? O dia que eu achei o corpo sem cabeça, eu comecei a tremer. Mas não foi por medo do corpo, foi pela investigação em si, sabe? Pela reportagem. Eu fiquei nervosa e, ao mesmo tempo, ansiosa com a história, né? E nervosa por ter encontrado, por ter vivenciado aquilo, mas não foi um medo também. Então, eu não lembro, assim, de uma situação... Eu sou um pouco destemida, eu acredito, sabe? Eu tive, só ainda me estendendo um pouco, mas falando disso, eu tive uma reportagem que eu fui atrás de um suspeito de estelionato em Curitiba. O cara tinha mais de 50 boletins de ocorrência de estelionato, de pegar carro para vender, e ele sumia com o carro da pessoa, e a pessoa ficava lá atrás do carro, e o carro não aparecia nem carro, nem dinheiro. E eu fui atrás desse cara. Eu recebi informação de onde era a casa dele, que a polícia... também estava atrás dele, enfim, mas eu fui atrás da casa dele. Quando a mulher dele atendeu o interfone, a mulher dele falou, ele não tá. E ela falou que não conhecia ele, que não era mulher, ela negou, mas eu tinha informação que ela era esposa dele. Quando ela desligou o telefone, eu comecei a gritar na frente da casa. Lá, eu comecei a gritar por ele, o nome dele. Lion. Então, assim, não é todo repórter que faria isso, sabe? A pessoa ia interfonar, tá, não atendeu, beleza. Eu invadia um pouco porque a TV me permitia também, porque dava audiência, né? E porque eu queria de todo jeito encontrar o cara. E isso viralizava, isso dava audiência pra caramba, porque as pessoas queriam ver o diferente, né? Então, eu sempre fui um pouco destemida em relação a essas coisas, assim. Eu não lembro de uma situação assim, meu Deus... Estou realmente com medo, não consigo me lembrar disso. E hoje, como é que você enxerga essa jornalista antes e após o direito? Como é que principalmente falando do processo penal, principalmente, né? O que certamente você enxerga essa mudança, né? Como você mesmo comentou, né? Sim, eu penso muito nessa responsabilidade, né, como jornalista e no direito, até que ponto, né, como eu disse, a imprensa, a liberdade de imprensa não é direito absoluto, né, então a gente tem que ter esse cuidado, entender os limites, isso eu penso muito.
Mas eu também sinto muita falta da Bruna, que podia fazer esses levantamentos, trazer essas notícias, debater. E eu queria muito que o meu mundo ideal seria isso, continuar fazendo esse jornalismo investigativo, né? E que eu pudesse também, junto com esse jornalismo investigativo, pudesse problematizar as coisas, né? Pudesse debater, pudesse entender o contexto, porque todo crime tem um contexto, todo crime tem um porquê, né? Mesmo aqueles que a gente sabe, motivo fútil, mas existe uma problemática por trás daquilo. Então, assim, eu gostaria de poder fazer isso, mas a gente sabe que cada vez menos, né, existe espaço para isso. Em tempo em que você problematizar uma situação, você requer tempo, requer o que a gente está fazendo aqui, né? Precisa de espaço. Então, hoje, tudo muito rápido. Hoje, um vídeo de 30 segundos tem... não, você tem que falar 1 minuto para poder dar certo. Não dá, cara, não dá, entendeu? Que discurso que eu vou ter em 1 minuto que vai melhorar o mundo? Sei lá, não consigo, não sei. Bruna, a gente está caminhando para o final do nosso episódio e, primeiramente, eu quero aqui agradecer a tua presença. Como eu falei, hoje foi assim um bate-papo mesmo, né, da gente fazer essas reflexões sobre o direito, a advocacia criminal, o processo penal, o jornalismo, essas questões da sociedade, o discurso de ódio, enfim, hoje foi realmente uma conversa bem à vontade sobre essas reflexões, e eu acho que o principal é a gente plantar essa semente da provocação no nosso ouvinte, né? Fazer essa provocação para reflexão, né? Para que ele reflita, né? Que tipo de sociedade ele busca, que tipo de processo penal ele busca, né? A situação que a gente colocou, né? Ninguém está livre aí de ser réu num processo penal, justa ou injustamente, né? Ou alguém de sua família, algum ente querido, enfim. Então, hoje, creio que, de uma forma modesta, aí, plantamos essa reflexão, né? Para nossa audiência, e quero te agradecer muito por esse bate-papo descontraído e interdisciplinar. E aproveito, Bruno, deixar aqui o espaço, né, para você, caso você queira fazer alguma consideração final, mencionar alguma coisa aí que você acharia importante, que a gente não mencionou, também passar um recado para a audiência, fazer alguma indicação, divulgação. Por favor, fique à vontade, você está com a palavra. Augusto, esse tipo de papo sempre nos alimenta, né? Eu gosto muito, assim, desse tipo de conversa, e eu até tenho vontade de promover esse tipo de conversa de uma forma rotineira, com pessoas ao vivo mesmo, né? Para que a gente consiga expandir o conhecimento, aprender com o mundo do outro, aprender com o olhar do outro. Por isso, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, né? E eu tenho certeza que é assim que a gente vai conseguir avançar, né? Como sociedade, a gente vai conseguir evoluir, debatendo, pensando em assuntos pertinentes, estudando, aprendendo com o outro, tendo a compreensão, né? Que há diversos mundos possíveis dentro do nosso pequeno universo. Então, a gente tem que sim que entender e tentar, de alguma maneira, é a questão do amor incondicional, né? Você ter um olhar de compaixão com o próximo, e talvez o jornalismo ele peque muito ainda nisso, mas essa é a busca, esse é o ideal. Eu tenho um amigo, o Tony Casagrande, que ele diz que eu sou ele me chama de heroína das causas perdidas. E eu acho que ele me definiu bem, porque eu acredito sim num mundo melhor, através do diálogo, através do conhecimento, e eu vou sempre lutar por isso, né? Por mais que a gente saiba que a gente vai levar pedrada, e você também faz muito isso, né, Augusto? Você está sempre se manifestando, se posicionando, e eu não acredito que em posição em cima do muro. Eu acho que a gente tem que assumir uma posição de enfrentamento, porque tem muita gente falando, né, que a gente sabe que não mereça falar, todo mundo tem direito, mas a gente sabe que não é um discurso de paz, não é um discurso que vai promover o amor, é sim um discurso de eliminação e de ódio. Então, eu penso que a gente tem que se posicionar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que resistir, por mais doloroso que isso seja.
E eu entendo também que muita gente não o faz, como eu também já não o fiz, né? Então não dá para a gente achar que a gente é realmente especial, porque nós não somos, porque tem muita gente que não pode se posicionar porque tem que, né, pagar as contas, tem que assumir certos compromissos com outras pessoas. Eu mesmo tenho vários amigos que hoje, né, são assessores de imprensa, de pessoas que não se sentem representadas, mas é isso, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar conta, não dá para comprar muita briga também, mas ao mesmo tempo fazer o que a gente pode. Tem várias coisas que dá para indicar, eu já acho que já até indiquei esse livro aqui, O Espetáculo Midiático no Processo Penal, do professor Edson Luiz Fac, advogado criminalista de Curitiba, né? O Fac já esteve aqui, como Augusto falou, no podcast, mas ele fala muito disso que a gente conversou agora e sempre com essa perspectiva, né, jurídica também. Então, bem interessante, ele se inspirou aqui no juiz de direito Rubens Casaro, do Rio de Janeiro, que tem o Processo Penal do Espetáculo, que é outro livro que eu também acredito que eu já indiquei, mas que são livros que dizem respeito aqui ao nosso assunto. E no mais, Augusto, quero te agradecer muito, conte sempre comigo, sou meio enrolada, mas eu topo, tá? Tô aqui. Bruna, obrigado mais uma vez. Aproveitando a tua indicação, também peço licença para indicar os 2 documentários. Os 2 estão disponíveis na Globoplay. O primeiro é A Primeira Pedra, que é sobre os casos de linchamento que eu havia mencionado. E o outro é a Escola Base, né? O caso da Escola Base, que a Bruna citou. Acho que é um documentário bem interessante para quem é estudante, operador do direito, ou curioso mesmo, a acompanhar. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigado por esse papo, e quero agradecer em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor nos ajude compartilhando esse episódio, assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast, um grande abraço e até a próxima, valeu!